Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da trilha do Sabão da Costa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e estou muito feliz que você chegou aqui. Você chegou na segunda aula, você não abandonou o processo, você continuou aqui buscando por mais conhecimento, por mais informações. E isso, gente, é dádiva. Isso é bênção. Um coração e um ori abertos para aprender, um coração e um ori abertos para expandir consciência é dádiva, é bênção. Então, agradeçam a origem de vocês, agradeçam a vocês mesmos, aos seus antepassados, sua ancestralidade que está aí te dando força, te amparando. Eu saúdo o seu ori, são os seus ancestrais, né, seus antepassados, e saúdo também a sua presença divina aqui comigo. Axé. Bem, gente, nessa aula eu quero conversar com vocês e quero trabalhar vários pontos que estão relacionados a quem é que pode, então, afinal, fazer o sabão da costa, né? Na primeira aula a gente já viu o que é um sabão da costa de verdade, o que não é sabão da costa e que algumas pessoas vendem como sendo, né? E nessa aula a gente vai expandir ainda mais consciência sobre, então, quem é que pode fazer, né? Antes, eu queria convidar vocês ainda a falar um pouquinho sobre mitos e verdades do Sabão da Costa, porque bem no dia que eu gravei a primeira aula para vocês, eu recebi uma mensagem de um babalorixá que tem mais de 40 anos de iniciado, uma pessoa muito querida, com uma presença de espírito muito grandiosa, que entrou em contato comigo por telefone e ele disse assim: eu também sempre me irritei com esses sabões da Costa que são vendidos em lojas. Eu não sei fazer o sabão da Costa e eu oriento os meus filhos de santo a comprarem, a adquirirem o sabão da Costa de pessoas que fazem de base glicerinada ou fazer de base glicerinada, porque eu acho que é melhor. Mas ainda assim eu acho que não é bom. Né? Acho que ainda não é o ideal, ainda não é o sabão da Costa, e verdadeiramente não é. Por quê, gente? A base glicerinada, eu sei que você que está me assistindo, pode ser que você faça sabão, ou que você que está me assistindo já comprou, compra, né? Ou já viu esses sabonetes artesanais glicerinados, né? E você acha que esse sabão é um bom sabão. Bem, eu tô aqui para te dizer o seguinte: esse sabão, ele não é um sabão natural, tá? Bases glicerinadas para fazer sabonete artesanal, elas são feitas de forma industrial, tá? Elas recebem na sua massa aditivos, ativos químicos sintéticos, como o lauril éter sulfato de sódio, que é um ativo que se coloca em sabonetes para fazer mais espumas. O lauril, como eu expliquei para vocês na primeira aula, de acordo com a EWG, ele não tem uma classificação de segurança, ele não é indicado para o nosso uso, principalmente para o uso diário. E o problema é que vários produtos que a gente usa no nosso dia a dia contêm lauril éter sulfato de sódio, como, por exemplo, a nossa pasta de dente. Eu não uso pasta de dente de mercado, eu faço a minha, mas quem usa aí tá engolindo, inclusive, lauril éter sulfato de sódio, sabonetes, shampoos, todos os produtos que fazem espuma, em geral, se eles não são naturais, eles recebem esse lauril. Essas bases glicerinadas, elas recebem esse lauril e elas passam por um processo de industrialização também que não tem nada a ver com o sabão da Costa, tá, gente? Como a gente viu ali na primeira aula, o sabão da Costa é um sabão feito do zero. É um sabão feito a partir da escolha de óleos e manteigas vegetais, de gorduras vegetais. É escolher os óleos, é fazer uma solução alcalina, seja com soda, seja com cinzas. A gente já começou isso na primeira aula. Então, se até aqui você ainda acreditava que o sabão da Costa pode ser feito com base glicerinada, já definimos aqui, compreendemos que não. A base glicerinada é uma base industrial, não é uma base que contém as manteigas, os óleos vegetais que são necessários, né, para produzir um bom sabão. Porque quando esses óleos são saponificados, quando eles passam pelo processo de saponificação, eles resultam, né, num sabão que é o sabão da Costa, que é um sabão específico, tá? Então, a base glicerinada não veio desse lugar, então ela não faz sabão da Costa, tá, gente? E aí, bora lá conversar mais um pouco. Eu queria dizer também que quando eu estava divulgando, né, durante a divulgação da trilha do sabão da Costa, eu falei que eu ia ensinar para vocês um banho
para a gente cuidar do Ori, né? Eu falei muito sobre Ori nessa campanha. Difícil não falar sobre Ori quando a gente fala sobre Sabão da Costa, principalmente se a gente é um cultuador de orixá. Então, eu falei bastante sobre Ori. E eu disse que no terceiro dia eu faria uma entrega, né, de um banho para a gente levar o Ori, como eu preparo, né, o banho para cultuar o meu Ori. Mas eu vou fazer essa entrega hoje, porque amanhã eu quero falar outras coisas com vocês. Eu acho que vai ser mais interessante organizar dessa forma. Então, hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre quem pode, quem não pode, vou derrubar aqui alguns mitos também. E depois eu vou compartilhar com vocês um banho que eu faço para cultuar meu Ori e por que que eu faço isso, e a gente vai falar um pouquinho de Ori também, tá? E, gente, quando eu convidar vocês para o curso de Sabão da Costa, né, depois desse evento eu vou convidar vocês para aprenderem essa arte comigo, eu preparei um curso incrível para vocês. Aí eu vou falar que tem um presente também nesse curso que está relacionado ao Ori, e é um presente grandioso, tá? Mas deixa isso aí para outro momento. Agora vamos falar sobre para quem que é, para quem é que pode fazer sabão na costa. Gente, qualquer pessoa pode fazer sabão na costa, tá? Não precisa ser uma pessoa iniciada, não precisa ser uma pessoa cultuadora de orixá necessariamente. E por que isso, gente? Porque de acordo com nossa filosofia tradicional, né, de acordo com a filosofia afrocentrada, todos nós somos filhos de Olodumare. Todos nós temos um orixá primordial, Ori, nosso orixá primordial. Ori está na cabeça de todos. Todos nós, eu fiz inclusive algumas publicações falando sobre isso. Se vocês concebem o corpo de vocês como um vaso, esse aqui é o nosso corpo. Nosso corpo é um vaso. A nossa essência, a nossa alma, é como a água que está aqui dentro. E quem é de culto tradicional sabe do que eu estou falando, quem não é, né? A gente, quando cultua orixá, a gente cultua orixá, né? Muitas pessoas chamam de quartinha, chama de gonzen, né? Mas aqui a gente cultua orixá. Só que o nosso corpo, o nosso próprio corpo, é esse vaso. Nos estudos da perfumaria ancestral, a gente também costuma dizer isso. Nós somos um perfume. A nossa alma é um perfume. E o nosso corpo é o vaso desse perfume, é o frasco desse perfume. Então, gente, quando cultuamos Ori, a gente, a gente pode conceber, né, que o nosso Ori, ele está aqui. Nosso corpo é o próprio vaso, né? Nosso corpo, ele é a nossa divindade. E a nossa divindade primordial é o Ori. Todos nós viemos para a Terra com o nosso orixá primordial. E isso é grandioso. Só que isso se perdeu, né, bastante, assim, muitas pessoas nem conhecem, né, o culto ao Ori, ou dentro do candomblé conhece um pouco, né, tanto que dentro do candomblé, às vezes, a pessoa passa muito tempo, né, sem cultuar o Ori, só cultua o Ori, só alimenta o Ori em determinadas obrigações, né, em determinados ritos de iniciação. Porém, Ori pode e deve sempre ser cultuado, reconhecido, honrado. E a gente vai ter um momento para falar, a gente vai ter um momento muito especial, gente. Eu vou ter que falar porque eu já não estou aguentando mais não falar. Eu vou convidar, na verdade, eu já convidei o meu babalaô e Falolá Xangualê para fazer um workshop sobre Ori. E a gente vai entregar esse workshop dentro do curso de Sabão da Costa, tá? Então, assim, nesse workshop a gente vai se aprofundar muito nesse tema, inclusive para quem nunca ouviu falar, tá? E aí, partindo disso, eu digo para vocês, qualquer pessoa pode fazer sabão na costa. Porque todos nós que estamos aqui encarnados somos filhos de Olodumare, e Olodumare nos deu esse presente grandioso que é o nosso Ori, o nosso orixá primordial, que é quem veio com a gente para essa grande viagem sobre o mar, sem retornar. Então, se você tinha alguma dúvida, né, se fazer Samba da Costa era algo, né, extremamente litúrgico, que tinha que dar dentro de algum rito, não, tá? Inclusive, gente,
lá na Nigéria, em Gana, no Benin, nós temos marcas, e é bem interessante trazer isso para vocês, para que vocês compreendam que, inclusive, em África, muitas pessoas não são cultuadoras de orixá, tá, gente? A África tem uma parte, né, de África que é muito, e isso cada vez cresce mais, né? Muçulmanos, né? Então não são cultuadores de orixá, porém, eles já trazem essa cultura, essa prática do sabão da costa de muito tempo. Então, algumas marcas, como Océ Oxum, tem uma outra marca, tem uma marca que chama Océ Dudu, mesmo, que é nigeriana. Essas marcas comercializam o Océ Dudu, o sabão negro, sabão preto, né? Océ, sabão, Dudu, negro, preto, escuro. Elas comercializam esses sabões sem a finalidade, vamos dizer assim, sem o apelo ou sem a função espiritual e energética, tá? Comercializam versões de sabão da costa, né, de Océ Funfun, porque isso é uma tradição africana. E porque ele tem uma contribuição dermatológica absurda. Então, essas marcas têm versões comerciais do sabão da costa que não tem apelo espiritual, que não tem apelo energético, tá? Porém, nos primórdios, como eu já falei na primeira aula, sim, o sabão da costa tinha, dependendo de quem o fabrica, tem essa função, pode ter essa função, tá bom? Então, qualquer pessoa pode fazer, tá? E aí, gente, assim, foram anos de pesquisa, né? Eu venho pesquisando há mais de 15 anos o Océ Dudu, tá? O sabão da costa. Tem bastante tempo. E eu aprendi a fazer essa boaria, né? Conversei isso com vocês na primeira aula por conta dessa pesquisa. Então, assim, hoje, o que eu me proponho? Eu, Ivy Faleyer, me proponho a fazer sabão da costa, porque isso faz parte do meu destino, faz parte do meu processo alquímico enquanto alquimista, né? Então, esse produto, fabricar esse produto, levar esse produto até as pessoas com essa função espiritual, no caso do meu sabão da costa, para purificação, para elevação vibracional. É importante, é necessário, então eu faço esse sabão e vendo, né? Ali na minha marca, que é a La de Boticário Ancestral, e eu recebi esse chamado de ensinar. Então, amanhã, né, na aula de amanhã, na terceira aula, no terceiro encontro nosso, eu vou falar para vocês sobre um pouco sobre o método, né? Qual método que eu criei, quais as matérias-primas que eu uso, e vou convidar vocês a fazer o curso de sabão da costa comigo, tá? Em agosto, eu já vinha recebendo esse chamado há muito tempo. Eu fiz o workshop, né? Que não me veio, meu ori, né? Falou para mim, minha filha, faz um workshop logo de sabão da costa. E eu abri um workshop de sabão da costa, que a princípio seria ao vivo, e aqui no meu ateliê, nesse espaço onde a gente está aqui hoje. Eu estou aqui hoje porque a gente vai fazer a prática, né? Já estou aqui com tudo preparadinho, né? Com folhas, com água, assim. E aí, eu fiz workshop e, gente, foi, assim, transformador, né, foi muito transformador para as pessoas que fizeram workshop, foi muito transformador para mim, porque sempre que a gente ensina, a gente aprende muito. Então eu cresci muito nesse um mês onde eu comercializei, onde eu vendi, onde eu coloquei à disposição do mundo o workshop de sabão da costa. Mas eu percebi que eu precisava aprofundar, porque tem o Océ Funfun, né, tem o sabão branco, né, de Oxalá, tem métodos diferentes de se fazer o Océ Dudu, né, o sabão da costa ele pode ser, sólido, ele pode ser pastoso, ele pode ser, feito por um outro método que é mais rápido. Então assim, amanhã vou contar para vocês sobre todos esses métodos, mas já digo para vocês, foi muito transformador para quem fez o workshop. As pessoas que fizeram o workshop já estão fazendo, né, as suas receitas, e isso é muito grandioso para mim, né, porque essas pessoas estão, eu e essas pessoas que estão fazendo, e você, se vier também aprender comigo, a gente está dando continuidade a um saber ancestral sem alterá-lo. E é isso que a gente precisa fazer, né?
A gente precisa deixar os saberes ancestrais vivos, compreender a importância deles, porque antes era um conhecimento empírico e agora a gente já vê, a gente já sabe o fundamento, a gente já sabe as funções, né? A gente já sabe cientificamente por que que isso faz diferença. Então a gente precisa manter, né? E isso me orgulha muito, assim, muito, muito. Durante essa semana, eu vou deixar para vocês no feed, ali no grupo, né, algumas fotos, alguns depoimentos de quem fez o workshop, né, porque às vezes vocês podem ainda estar em dúvida se o curso vai ser bom para vocês ou não. Eu já digo para vocês que vai ser transformador. Até porque vocês vão passar a ser, né, assim como eu sou, vocês também vão ser portadores dessa medicina afro, dessa medicina ancestral que faz realmente milagres, que opera curas a nível dermatológico, físico, né, mental, pessoas que estão com ansiedade, com depressão, espiritual, pessoas que estão perturbadas espiritualmente, né? Então a gente ser portador dessa medicina é um divisor de águas para nossa vida e para nossa comunidade. Quando eu digo que comunidade, eu estou dizendo nossa família espiritual, né, os nossos amigos, enfim, todas as pessoas que compartilham com a gente, né, da nossa vida e que a gente pode compartilhar com elas também essa medicina, tá? Então, amanhã a gente vai falar sobre método, a gente vai falar sobre o que que de fato, né, como que eu organizo o método, como eu fiz isso, como eu faço isso, como eu vou passar para vocês, o que que eu vou passar para vocês, o que que vai ter no curso, amanhã eu vou falar sobre tudo isso. E agora eu vou falar para vocês sobre o banho de folhas, né? Eu também fiz muitas publicações, muitos conteúdos falando sobre acordar as folhas, né? Sobre a gente conversar com as folhas, porque algumas pessoas, né, são iniciadas em culto tradicional, né, em candomblé, e aprendem essa conversa com planta. Muitas pessoas não. Só que essa conversa, gente, ela não tem que ter como é que eu vou falar para vocês? Uma linguagem certa. Ah, a planta só acordo planta se eu rezar em Urubá, se eu rezar aquela reza certa, e aí como eu não sou iniciado. Não, gente. Não, não, não. Tá? Para fazer sabão da costa, a gente não precisa ser iniciado. Para fazer sabão da costa, a gente precisa ter o coração e o ori abertos, né? E a gente precisa saber conhecimento técnico e científico de saboaria, que a gente vai fazer sabão, mas a gente também precisa de compreender o que é o universo vegetal, quem são as plantas, qual o papel das plantas e como falar com elas. Por que como falar com elas, gente? Porque planta, o que que acontece? Quando a gente está fazendo, por exemplo, se a gente estiver fazendo um acedudu que não tem uma intenção, né, de ser um sabão com função energética e espiritual, ok a gente usar as plantas como um princípio ativo, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer a água, né, que a gente vai usar para fazer o sabão, a gente pode usar um chá de alecrim, um chá de camomila, um chá de calêndula, né? Plantas que a gente sabe de angico, de barbatimão, né? Quem é raizeiro aí que tá me ouvindo sabe o poder de um barbatimão. Mas elas serão, né, a gente pode preparar o chá com essas plantas, fazer o sabonete em cima desse chá e o sabonete vai carregar esse princípio ativo, vai ser poderoso dermatologicamente falando, porém, as plantas, gente, elas só exercem uma função energética e espiritual se elas forem acordadas, tá? Então, inclusive, para a gente cultuar nosso ori, para a gente fazer um sabão da costa que tem uma função energética e espiritual, é necessário que a gente saiba como acordar as plantas. Eu vou partilhar isso um pouco aqui com vocês. Mesmo quem não vier fazer, né, o curso vai receber esse conhecimento. E claro que se você vier, você vai receber muito mais, né? Que a gente vai se aprofundar mais nisso durante o curso de Sabão da Costa. Aqui comigo, gente, eu tenho o saião. Eu gosto de chamar de saiona, tá? Eu acho ela, né, eu entendo e faço a leitura dela como uma planta bem feminina, tá? Ela também é conhecida como folha da costa, né, no candomblé. Ela também é conhecida como odundum. Ela é uma folha muito fresca. Ela é uma folha que pode ser
usada para qualquer pessoa. Ela não tem contraindicação, tá? Inclusive para criança. É uma folha muito indicada para se cultuar o ori, para se elevar, para se purificar. Ela é maravilhosa. E como eu tô falando, se você não conversar com ela, se você não acordá-la, ela vai ser só um princípio ativo. Inclusive, ela é muito boa, né, como expectorante. Muita gente bate ela com leite e mel, né, para poder tratar bronquite. Ela é muito boa, de fato, para isso também. Muito cicatrizante. Tem gente que faz um emplastro dela para puxar a inflamação. Mas se você quer o poder espiritual e energético da folha da costa, da Dona Sayona, então você deve conversar com ela. Como que eu faço quando eu vou, conversar com uma planta, né. E por que conversar com uma planta? Porque as plantas, gente, elas respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, uma planta primeiro, as plantas elas estão aqui no planeta Terra em função, né, de doação. Elas estão aqui para se doar. Elas estão aqui o reino vegetal está aqui para apoiar a nossa existência, porque é difícil estar no planeta Terra, não é fácil. E a espiritualidade sabe disso, Olodumare sabe disso. E Olodumare colocou à disposição para a gente aqui na Terra o mundo vegetal, né. Então, só que as plantas elas não podem atravessar o nosso destino, elas não podem atravessar as nossas escolhas. Então, uma planta, por exemplo, uma camomila, que é calmante, ela é calmante, né, mas ela também pode trabalhar a culpa energética, espiritualmente, mentalmente, ela pode trabalhar dissolvendo sentimentos de culpa, abrindo o nosso coração, liberando a gente de mágoas, mas ela não pode fazer isso se você não deixar. Se você não deixar, ela vai ser só um chá para te acalmar. Se você deixar, ela pode abrir o seu coração e transformar completamente tua vida. Camomila é poderosíssima, né? Trazendo ela aqui como exemplo. Por quê? Porque ela não pode alterar seu destino. Porque ela não pode passar por cima de você e do seu livre-arbítrio. Então é por isso que a gente tem que acordar as plantas, por isso que a gente precisa conversar com elas. Então, quando eu vou pegar uma planta, bem, se eu tiro a planta, se você não tem essa folha em casa, você vai comprar, né. E aí, gente, eu vou ensinar outras técnicas, né, mas assim, é interessante, né, minimamente você lavar em água corrente uma planta que você traz da rua, para, né, qualquer energia que essa planta possa ter absorvido, você coloca a intenção ali que seja retirada. E depois você vai conversar com ela através do seu terceiro olho, tá, e do seu coração. É aqui, quarto e sexto chakras, né, o chakra cardíaco, o chakra do coração, o quarto chakra, e o sexto chakra, que é esse chakra aqui, esse ponto entre as sobrancelhas, que é onde a gente tem as nossas visões mágicas, é onde está a nossa intuição, nossa glândula pineal espiritual está aqui, nossa conexão com o ori está aqui. Então, a gente pode fechar os olhos e imaginar um fluxo de energia. Eu gosto de imaginar uma luz verde saindo do coração, porque o chakra cardíaco vibra nessa cor, e uma luz prateada saindo aqui do terceiro olho. Eu vou imaginando e pulsando essa luz, e aí eu vou conversando mesmo. Eu converso com as plantas como eu converso com uma amiga minha, sabe? E eu vou falando, Dona Sayona, eu peço para você que você possa abrir os meus caminhos. Dona Sayona, eu peço que você possa liberar o meu ori de qualquer tipo de peso, de qualquer tipo de culpa. Dona Sayona, se o meu ori estiver em desequilíbrio, que você possa equilibrá-lo. Se o meu ori estiver negativo, que você possa positivá-lo. Gente, e aqui eu vou fazendo uma conversa que eu chamo de conversa de planta. Essa conversa todo mundo pode fazer. Quando você vai preparar o banho, conversou, né? E às vezes eu vou conversando também enquanto eu tô macerando. A gente retira, tá, gente? O cabinho principal, a gente só pega as folhas, ó. O cabinho principal a gente devolve para a natureza e a gente pega as folhas. Ó, esse aqui a gente não usa. Todo vídeo meu que eu faço banho, eu sempre mostro isso, porque em geral meus vídeos são narrados, né? Mas eu sempre mostro, né, que eu vou tirando o cabinho, ó, cabinho de fora. Eu já vou botar a câmera aqui para bacia também, tá? Primeiro eu só tô mostrando para vocês aqui. A água que a gente vai usar para esse banho é uma água fresca, porque a gente quer refrescar o nosso ori, então nada de água quente.
E eu vou virar a câmera aqui para vocês poderem ver um pouco melhor. Ó, aqui eu vou botar água fresca. E aqui, gente, ó, esse é o momento também de conversa de planta, macerando, e aqui a gente vai conversando, e a gente vai fazendo os nossos pedidos, os nossos acionamentos. Por quê? Porque as palavras têm poder. As palavras transformam a nossa vida. As palavras têm força. A gente chama de ofó, que é a força da palavra. Então, ó, Saião, Dona Saiona, como vocês quiserem chamar, Folha da Costa abençoada, libera o meu ori de qualquer peso. Folha da Costa abençoada. Eu abro o meu coração e a minha cabeça, a minha mente, para receber a tua medicina, para receber a tua cura. Gente, isso é muito poderoso. E isso não está na mão de ninguém a não ser na sua mão. Se apropria disso. Para de ficar esperando a cura vir de outro lugar, de outra mão que não seja a sua. Ó, a cura tá na tua mão. E na prática de você cuidar da sua cabeça. Ó, prontíssimo. E agora aqui você pode coar esse banho. Eu não coo, tá? Eu gosto de usar esse banho assim. E aí, virar a câmera aqui. E aí, gente, você vai esse banho pronto, tá? Eu gosto de fazer isso de manhã, mas você pode fazer de noite. Porque, como sempre diz também o meu babalaô, o importante é fazer, tá? Se você não puder fazer de manhã, faz de noite. Chega do trabalho, então faz na hora que você chegar. Escolhe um lugar para ser um lugar onde você vai cultuar o ori, para ser um lugar onde você vai, né, fazer esse cuidado com o ori. Se você tem uma esteira, ótimo. Se você não tem, um lençolzinho branco, alguma coisa, um tapetinho de yoga, coloca no chão, né? Fica de joelhos e depois, que nem o pessoal que reza, né? Que quem é de culto tradicional aqui, de candomblé, sabe disso, mas quem não é, né? Vai ficar naquela posição de rezar com a cabeça no chão, né? Que nem os muçulmanos. Coloca a mão na sua cabeça, né? Convoca seu ori. Meu ori, eu te chamo. Meu ori, eu te chamo. Meu ori, eu te chamo. Ori, eu vejo você. Ori, eu te agradeço por você estar presente na minha vida. Eu tô aqui hoje para te cultuar, para alimentar você. Ori, contribua comigo. Ori, contribua com o meu crescimento. Ori, esteja comigo. Vocês podem conversar com o Ori, pode dizer para o Ori o que, que vocês estão querendo. Se vocês têm um projeto, vocês podem conversar com o Ori, né? Criem essa intimidade com o Ori de vocês. Depois vocês podem, né, colocar uma bacia como essa aqui que eu usei no chão, né? Jogar água. Muito importante quando a gente vai cultuar o Ori, que a gente dê para o Ori algo que a gente não está dando para o corpo todo, apenas para o Ori, né? Então esse banho não é para jogar no corpo todo, é só para o teu Ori. Então você vai pegar, bota uma bacia embaixo, né? Depois você, com a cabeça reta, você joga sobre a tua cabeça, né? Deixa a tua cabeça molhar bem, espreme ela, enrola um paninho, fica um tempo deitado com seu paninho aí na cabeça, em conversa com seu ori. Gente, essa prática é transformadora. Acreditem em mim. Isso salva vidas, isso transforma vidas, isso transformou muito a minha vida. Muito, muito, muito. Cultuar Ori é assim, eu sou uma cultuadora de Ori, porque cultuar Ori mudou completamente a minha vida, a minha saúde, o meu estado psíquico, mental, emocional, espiritual, sabe? Então, cultuem Ori, tá? Esse é o presente que eu queria dar para vocês. Está entregue. Eu espero que vocês façam. E se vocês sentirem vontade, façam hoje, façam amanhã. Se você tem essa folha aí perto, já faz.
né? Se você tem alguma loja de produto religioso, pode ser que eles tenham. Se você tem algum herveiro, algum raizeiro, né? Faça essa prática. Compartilha comigo depois sobre essa prática, que eu quero saber, tá? E vocês podem deixar aí anotado, pode colocar aqui nos comentários do vídeo, né? Alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham, que eu vou fazer a live de tirar dúvidas, né? Dessa aula 2 e eu quero escutar vocês, quero saber o que vocês têm, né, para trazer sobre isso. E antes de encerrar, eu queria dizer para vocês que, assim, muitas vezes a gente espera que a cura ela venha de fora, sabe? E a gente cria muitas expectativas, inclusive sobre os sacerdotes, né? Quem é sacerdote que está aqui sabe o quanto que tem horas que é muito pesado, inclusive, o sacerdócio, né? Porque as pessoas projetam muitas coisas para cima de um sacerdote, mas boa parte do que a gente projeta muitas vezes em cima de um sacerdote pode ser sanada por a gente mesmo, pelas nossas práticas, sabe? Não deixem de rezar para o seu orixá só na casa de santo. Não deixem de cultuar o seu ori só quando você vai fazer um bori numa obrigação. Às vezes você vai fazer uma obrigação com 3 anos, depois só 7, né? Vocês vão ficar o quê? 4 anos sem cultuar o ori, né? E só vão cultuar o ori pela mão do teu babalorixá, do teu babalaô, né? Claro que receber um bori, né, um processo, um ato, receber um bori da mão de um babalorixá, de um babalaô, é iniciático, sempre será, e é importante, sempre será, mas o nosso ori não precisa apenas disso. Cultuar o nosso ori com frequência, conversar e criar intimidade com o nosso ori muda tudo. E eu recomendo a vocês que antes desse banho, né, vocês usem o sabão da Costa, um bom sabão da Costa, né? Então, toma o teu banho de higiene, se for fazer de noite, se for fazer de manhã, toma um banho, de preferência um banho frio. Lava a cabeça com sabão da Costa, tá, gente? Lava a cabeça com sabão da Costa, enxágua essa cabeça, depois vai fazer esse processo aqui. Gente, isso é transformador. Isso muda vidas. Isso tira a gente da depressão. Isso trata a crise de ansiedade. Isso traz prosperidade para a vida de quem só tá na, na pindaíba, de quem não arruma emprego de jeito nenhum. Então, assim, só façam. É um sabão da Costa e um punhado de saião. É isso. E todo esse processo que eu passei aqui para vocês. Conversar, acordar a planta, fazer isso com fé, fazer isso com coração, com o olho aberto. Todo mundo pode. Todo mundo pode fazer sabão na costa, todo mundo pode cultuar o ori, todo mundo pode e deve. Axé, muita vida, muita alegria e muito caminho para você.